Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 24. E havendo crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. Aqui está um pouco da história do momento da crucificação, quando Jesus foi crucificado. Diz a história que então os soldados repartiram entre si as vestes e a túnica de Jesus. Eles lançaram sorte para ver quem ficaria com a túnica. Eu sei que foi algo difícil para Jesus, foi algo humilhante, vergonhoso, né? A situação em que ele se encontrava. Mas pode acreditar que tudo o que aconteceu naquele momento, ou melhor, tudo o que aconteceu na vida de Jesus tinha um porquê. Nada foi por acaso. Nós sabemos que as Escrituras testificam de Jesus. Ele chegou a dizer para os fariseus, para os judeus, para aqueles que não acreditaram nele, dizendo: vocês examinaram a Escritura. Vocês sabem que são elas que testificam de mim, mas mesmo assim vocês não acreditam em mim para que tenham vida, para que possam serem salvos. Muitas pessoas acabam rejeitando a palavra de Deus, mas nós sabemos que as Escrituras, elas testificam de Jesus. E quando Jesus falou que as Escrituras testificavam dele, estava se referindo ao Antigo Testamento, estava se referindo aos livros escritos por Moisés, pelos profetas, enfim, todos os livros que estão no Antigo Testamento estavam falando da pessoa de Jesus. Para nós entender e compreender por que Jesus foi crucificado nu, eu vou ler para vocês Levítico 16 e versículo 4, que diz assim. Quando está falando do sacerdote, está falando do sumo sacerdote, está falando daquele que vai oferecer o sacrifício pelo povo. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. O sacerdote, então, ia vestir a túnica santa de linho, ceroulas de linho, ia cingir a sua carne com cinto de linho, ia tomar um banho, né? E com águas lá dentro do tabernáculo. E se nós olhar no versículo de número 23 e 24, continua dizendo: depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. E banhará sua carne em água no lugar santo, e vestirá suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto, o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Tudo que Jesus estava vivendo naquele momento era algo que já estava prefigurado no Antigo Testamento. O sacerdote, então, antes de oferecer o sacrifício, ele teria que entrar lá no tabernáculo, lá no lugar santo, tirar as suas vestes e ficar nu diante de Deus. E ele ia se banhar em água, para depois, então, colocar as vestes e oferecer sacrifício a Deus por ele e pelo povo. Era uma situação vergonhosa, mas o sacerdote ele se escondia lá do povo, mas ele estava nu diante de Deus. Ao mesmo tempo, o povo não estava vendo ele nu, Deus o contemplava, Deus o estava vendo nu. Agora Jesus já é diferente, ele está lá e todo o povo, Deus e o povo estão vendo a situação de Jesus, a situação humilhante que ele está passando. Mas por que Deus permitiu isso? Se nós olharmos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9 e 10. Chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então Deus olhou para a situação do homem. Quando o homem pecou, ele se escondeu, ele percebeu que estava nu. Estava nu antes, mas não tinha aquilo por pecado, não tinha aquilo por errado, porque ele estava na inocência. Mas no momento que ele pecou, ele se enxergou e achou que aquilo não estava certo. Porque na verdade, naquele momento, o Adão havia perdido as vestes de salvação.
Adão havia perdido a comunhão com Deus. O que estava faltando em Adão, na verdade, era a roupa da salvação. O que estava faltando em Adão era a roupa que traria comunhão novamente com Deus. Agora Adão resolveu resolver a situação dele com folhas de figueira. Resolveu ele mesmo fazer as suas roupas e então resolver a sua situação. Mas sabemos que Deus olhou para aquilo e não aceitou. Deus não concordou com aquilo. Deus viu que aquilo não estava correto, não estava certo, porque tudo que o homem querer fazer para se vestir, para estar vestido diante de Deus, tudo que o homem fizer, não resolve. Porque as nossas obras é como trapos de imundícia diante de Deus. O que Deus faz? Deus pega um animal inocente, sacrifica e da sua pele faz roupa para Adão. Deus estava dizendo a Adão, alguém terá que morrer pelo teu pecado. Alguém inocente irá pagar pelo teu pecado. Já estava uma figura, já estava prefigurando, a vinda de Jesus, o qual iria morrer por nós, morrer pelos nossos pecados. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse 16 e versículo 15, está escrito assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. O problema, então, é falta de cobertura espiritual. A dificuldade aqui está faltando é uma cobertura, é uma roupa espiritual. É por isso que está escrito aqui em Apocalipse 16 e 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Adão tentou se esconder. O sacerdote estava lá no templo, se escondia do povo, mas estava nu diante de Deus. Carta aos Hebreus 4 e 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Isso me faz pensar que todos aqueles que não estão vestidos com a justiça de Cristo, com as vestes de salvação que é oferecida por Deus, estão nus diante de Deus. Não importa o que ele faça, não importa o que ele tenta aparentar, ele pode até diante dos homens parecer estar bem vestido, talvez com a veste da moralidade, talvez um bom religioso, enfim, existem várias formas do homem querer colocar um lugar, ter um lugar na sociedade, ter um lugar entre os humanos, um lugar entre a sociedade que ele vive, o local que ele vive, entre o povo, entre a humanidade, enfim, pode ser respeitado diante dos homens. Se não tiver a justiça de Cristo sobre a sua vida, Deus o olha e o contempla nu, contempla desvestido, ou seja, não está preparado para estar diante de Deus. Aí o homem procura se esconder atrás da sua filosofia, atrás da sua religião, se esconder atrás dos seus pensamentos, das suas ideologias, enfim, ele procura dizer, aqui está bom, aqui está certo. Ele pode até enganar a si próprio e enganar os outros, mas quando ele chega diante de Deus, ele descobre que não existe um justo. Não é justo porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Olhando também para o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 12 e 13, desde o início do capítulo 22, vai contar a história de um rei que queria fazer a festa, as bodas do seu filho, festa de casamento do seu filho. Então ele manda convidar as pessoas para vir para o casamento, e a Bíblia diz que os seus convidados não quiseram participar. Jesus está fazendo uma referência ao povo judeu que estava o rejeitando, o povo judeu que não queria saber dele, saber de Jesus. Então o rei diz assim, vai pelos valados, mandou seus servos para todos os lados, buscar todo tipo de pessoas, coxos, mancos, aleijados, enfim, o importante é que todas as pessoas estivessem na festa, o maior número possível de pessoas para a festa. Acontece que a festa estava por começar, a festa estava em andamento, e o rei, ele entra na festa, entra no lugar onde está lá as pessoas que vieram para a festa, e encontra um homem
que estava até bem vestido, ele se vestiu para a festa, estava bem vestido, mas não estava com as vestes que o rei oferecia. Todos que estivessem na festa teriam que estar vestidos com as roupas nupcial, teria que estar vestido com as roupas que o rei iria oferecer, com as roupas adequadas. Aquele homem estava lá, mas não tinha as roupas que o rei tinha separado para os seus convidados, para que eles queriam fazer parte da festa, dessas bodas, do casamento aí do seu filho, né? Por isso que está escrito aqui em Mateus 22, 12 a 13. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e levai-o, lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Quer dizer que esse homem aparentemente estava bem vestido, mas não eram as vestes que era apropriada para estar diante do rei. Existem pessoas que estão bem vestidas, você olha para eles, são pessoas com alta moralidade, são pessoas que, você diz, são pessoas justas, pessoas boas, pessoas que a sociedade precisa deles, são pessoas que realmente até mesmo ajudam, apoiam o necessitado, ao fraco, enfim, são pessoas boas, mas são pessoas que não estão vestidas com as roupas que Deus oferece. Quando Deus olha para eles, diz: você não pode fazer parte do meu reino. Para fazer parte do reino de Deus, é preciso reconhecer-se pecador e se vestir da justiça de Cristo. Agora existe um outro tipo de pessoa que também está na sociedade, que é o caso do filho pródigo, que você encontra a história lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, né? A parábola do filho pródigo, aquele que sai da casa do pai e ele vive a sua vida longe do pai, longe da casa do seu pai, da sua família, e lá ele sofre, ele tem problemas, ele tem dificuldades, e ele resolve voltar, retornar para a casa do pai. Quando ele volta, quando ele retorna, então as suas roupas estão sujas, a Bíblia diz que ele estava cuidando de porcos, né? Não deveria estar cheirando bem, e quando ele volta, o seu pai vai ao seu encontro, ele está descendo. Eu imagino assim, né? Cada um faz a imaginação que quiser, né? Você podia imaginar a casa do pai no alto e o filho subindo, e o pai enxergando o filho se direcionando, então o pai vem correndo e ao encontro do filho. Como você também pode imaginar que a casa do pai está lá embaixo e o filho está vindo, né? E está chegando e o pai de lá olha o filho, e o pai sai de casa e vai até o encontro do filho e o abraça. Esse pai, ele não diz assim: meu filho, vai tomar banho, manda meu filho tomar banho, depois eu converso com ele. Manda meu filho tirar aquelas roupas sujas, depois eu converso com ele. Manda meu filho tirar aquele cheiro ruim que está nele, depois eu converso com ele. A Bíblia diz que não. Quando o pai avistou o filho, ele saiu correndo e o abraçou, o beijou, o amou. E após o pai ter feito isso, aí sim, ele disse: agora pegue, leve o meu filho, troquem de roupas, troquem de vestes, tire essas vestes rasgadas, essas vestes sujas, porque tem um lugar para ele. Isso me faz pensar que o meu Deus, o teu Deus, é o mesmo que acolhe aquele que está bem vestido. Se ele chegar e reconhecer que aquelas vestes da moralidade, aquelas vestes que durante a sociedade é aceita, ele reconhecer que ele precisa trocar pelas vestes de Cristo, Deus o aceita. Deus tem lugar para ele na festa. Deus mandou chamar todo tipo de pessoas para aquela festa. O rei tinha chamado todas as pessoas, todos teriam lugar, mas o que teria que fazer era entrar pela porta, porque alguns não entram pela porta. Entrar pela porta, e quando entra na porta, quando chegar na porta, já é oferecida a roupa. Aí troca de roupa, aí faz parte da festa. O filho pródigo aqui é o tipo de pessoa que já está vendo que a sua veste está rasgada. Talvez seja o teu caso, já procurou solução para a tua vida de todas as formas. Já tentou se justificar de todas as formas, tentou acertar de todas as formas, mas mesmo assim você sabe que você está errado, você sabe que não está dando certo a tua vida. Talvez você nem tentou acertar, talvez você quis realmente errar, extrapolar, estragar a vida, mas você descobriu hoje que
a vida não tem sentido. Talvez você tenha procurado sentido para a vida e não tenha encontrado. Mas eu quero dizer que o Pai ainda te espera. O rei ainda está convidando, venham para a festa, entre pela porta e eu vou oferecer uma veste de justiça para você, você faz parte da minha festa. O pai do filho pródigo é o nosso Deus, ele ainda continua chamando, volte para mim, venha para mim, não importa o estado que você esteja, não importa que as tuas roupas estejam rasgadas, não importa que você se sinta arrebentado, não importa que esteja cheirando mal, o pai primeiro ele quer te abraçar, ele quer te beijar e depois sim, depois ele vai te colocar uma roupa nova. Muitas vezes nós os cristãos, o mundo dos cristãos que dizem que amam a Deus, ficam aí escolhendo a quem convidar para fazer parte da mesa do Senhor, fica escolhendo a quem convidar para fazer parte da igreja, da comunidade, a quem fazer parte do corpo de Cristo, mas o nosso Deus não é assim. Se eu como cristão, você como cristã, nós devemos amar as pessoas, estar pronto a orar por elas, a chorar por elas, a interceder por elas, amar elas, dar um abraço, dar atenção. E o evangelho não se faz somente falando versículos bíblicos, não. O evangelho se faz tendo a Bíblia em nós, sendo nós a luz, sendo nós o sal, como Jesus nos ensinou. Deus tem um lugar para você. Deus tem um lugar para todos quantos se voltarem para Ele. Então não importa o tipo de roupa que você esteja vivendo. Talvez você esteja até mesmo com o teu coração enganado, pensando que tudo está bem, porque as tuas vestes parecem boas. Mas eu quero dizer para você que pode fazer roupa de figueira. Pode fazer a roupa que você quiser fazer. Só diante de Deus somente vale a roupa que Deus oferece. Jesus, a nossa justiça. Ele foi à cruz em nosso lugar. Nós somos pecadores, mas Ele assumiu as nossas culpas. Apocalipse 3:18. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3:18. Então você pode se vestir com qualquer religião, com qualquer filosofia, moralismo, não importa. Se você não tiver a justiça de Deus, se você não comprar a veste de Deus, não se vestir com a veste de Deus, não comprar o ouro refinado, quer dizer, tirar todas as impurezas, ter o que realmente importa na tua vida, você perdeu o teu tempo. Lembra do conselho que deram para Jó no capítulo 22, dizendo para Jó, Jó, deita fora o teu ouro, a tua prata, o teu ouro escolhido, né? O melhor que você tem, deita tudo fora. E aí, então o Altíssimo, Deus será o teu ouro, será a tua prata. Lembra do conselho de Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No livro de Levítico 16, 23 a 24, nos fala sobre quando o sacerdote vinha então para oferecer o sacrifício, depois dele tirar a roupa, ele tinha que ele ficava nu, ele tinha que se banhar, tinha que ter água. E é onde nós vemos a água em relação a Jesus na cruz. Leia comigo, se você quiser acompanhar, Salmo 22, 14 a 18. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjunturaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Aqui, o salmista escreveu esse salmo pelo mínimo 1000 anos antes de Cristo. É um salmo profético. É um salmo que está falando da pessoa de Jesus. Ele começa dizendo, como água me derramei, e todos os meus ossos desconjunturaram. O meu coração é como a cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. E agora todos estavam rodeando ele como cães. E todos poderiam contemplar todos os seus ossos. Está falando então que algo aconteceu ali.
Jesus não teve um banho de água, teve um banho de sangue. Ele foi tomado, se doou, se desmanchou, para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Lá estava Jesus naquela humilhação. Ele diz, me olham e me contemplam, me rodeiam como cães estão rodeando a quem querem destruir. Todos os meus ossos são contados. No livro de Levítico 16, 32 a 34. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santa. Assim fará a expiação pelo santuário, também fará expiação pela terra da congregação e pelo altar. Semelhantemente, fará expiação pelo sacerdote e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui há uma profecia. O sacerdote estava fazendo algo que estava tipificando o que Cristo iria fazer. Diz o sacerdote que for ungido, que for administrar no lugar do seu pai. Quando fala de ungido, fala de Messias. Está falando então uma profecia referente a Jesus. Ele iria oferecer o sacrifício no lugar de seu pai. Ao mesmo tempo que Jesus era Deus, ele estava na cruz como homem, sofrendo como homem, enfrentando tudo como homem. E estava ali no lugar de seu pai. E este sacrifício, esse estatuto, será perpétuo. O sacerdote tinha que oferecer uma vez por ano. Agora, quando Jesus oferece, ele oferece uma única vez, para que todos nós fôssemos perdoados. Vou abrir aqui no livro, na carta, aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11 a 12. Carta aos Hebreus 9, 11 a 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Graças a Deus, como o apóstolo Pedro deixou escrito na sua primeira carta, no capítulo 1, nós não fomos comprados por coisas perecíveis, como prata, como ouro, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. E o sacrifício de Jesus, uma única vez oferecido, ele garante a nossa salvação. Quando Deus permitiu que Jesus então fosse nu na cruz, ele estava já prefigurando, ou melhor, já estava mostrando que desde o primeiro homem, quando Adão pecou e se viu nu diante de Deus, Jesus estava dizendo, eu estou assumindo, eu estou levando sobre mim o pecado desde o primeiro homem. O sangue de Jesus é poderoso para salvar todos quantos creem no seu sacrifício. Desde Adão até o último homem, no tempo da graça, no tempo que Deus irá permitir os homens terem a oportunidade de ser salvos. Todos poderão se beneficiar pelo sacrifício de Jesus. É pelo sacrifício de Jesus. É pelo sacrifício de Jesus que nós somos salvos. É pelo sacrifício de Jesus que no futuro as pessoas serão salvas. É somente pelo sacrifício de Jesus. Evangelho de Mateus 27 e 46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sofreu isto por mim, para que eu e você não fique separado de Deus. Ele se despiu das suas vestes, permitiu que os soldados tirassem as suas vestes, porque na verdade quando Jesus veio para a terra, ele já se despiu da sua glória, do seu poder. E agora os homens estavam tirando as suas vestes. Jesus estava dizendo, eu estou nesta situação para que você seja vestido com as vestes da justiça. Isaías 61:10 diz assim a palavra de Deus.
regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me como um manto da justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Você pode se alegrar muito no Senhor. A tua alma pode se alegrar no Deus da tua salvação, porque Ele te vestiu com vestes de salvação, com roupas de salvação. Não importa o teu passado, aceitou a Jesus, entregou a tua vida para Jesus. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Tu é perdoado pelo poder que há no nome de Jesus. Evangelho de Marcos 5:15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Aqui conta a história do homem que nós conhecemos como a história do Gadareno, né? Quando ele foi liberto, e os homens agora encontram ele junto com Jesus, ele está sentado em pleno juízo e vestido. Mas a verdade é que aquele homem vestiu roupas como nós. Mas além disso, Deus o havia vestido com a veste de salvação. Não era mais o mesmo homem, era uma outra pessoa. Porque quando a gente se encontra com Deus, se encontra com Jesus, Deus está trabalhando e fazendo de nós pessoas melhores. Não somente isso, filhos e filhas de Deus. Olha para Abraão, para os profetas, eles não oravam e chamavam Deus de Pai. Aí vem Jesus e diz, pode orar e dizer Pai Nosso. Ele é Pai, é nosso Pai. Vem o apóstolo Paulo e diz, vocês também podem dizer Abba Pai, pode chamá-lo de Paizinho. É um privilégio que Deus deu para mim, Deus deu para você, para todos aqueles que aceitam que Jesus foi à cruz em seu lugar. Jesus foi à cruz no teu lugar. Tudo que ele padeceu em nosso lugar. Jesus foi crucificado nu para que você pudéssemos ser vestidos com as vestes de salvação. Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Lá estava Jesus. Ele não se escondeu. Ele enfrentou por mim e por você. Adão se escondeu. O sacerdote entrava no templo escondido do povo, diante de Deus, mas escondido do povo. Agora Jesus, ele não se escondeu. Eu quero convidar você a não se esconder. As tuas vestes não são as vestes de Deus. Não se considera perdoado, quer dizer que Deus quer perdoar os teus pecados. Confessa Jesus como o Senhor da tua vida. Entrega a tua vida para Jesus, entrega o teu caminho para o Senhor e Ele vai endireitar as tuas veredas. Confessa, não se esconda. Venha diante de Deus, não se justifique. Talvez você esteja na situação do homem que quer entrar na festa vestido com as suas roupas até mesmo boa, mas não é a roupa que o rei oferece. Talvez o teu caso seja o caso do filho pródigo. Talvez esteja se sentindo rasgado, se sentindo com a vida destruída, precisando de renovo, precisando de algo novo, né? Porque Deus não vai te renovar, Ele vai te fazer de novo, Ele vai te abençoar, vai te dar novas vestes, vai te cobrir com o sangue da justiça de Cristo e você vai ser salvo, liberto pelo poder que há no Evangelho. Talvez você tenha trabalhado como Adão, né? Talvez trabalhou, não sei quanto tempo Adão trabalhou para fazer aquela roupa, o esforço que ele teve, mas não resolveu diante de Deus. Não importa a situação que você esteja, quer dizer que Deus é aquele que perdoa os nossos pecados e faz com que vivamos em justiça, em novidade de vida. Deus te abençoe em Cristo Jesus.